Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, atreve-te a amar. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, atreve-te a amar. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, atreve-te a amar. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, atreve-te a amar. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, atreve-te a amar. É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa transmissão, essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus, o Santo Evangelho sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da liturgia, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você essa página que a liturgia no dia de hoje nos oferece. Que continuamos a meditar o Evangelho segundo São João, no capítulo 6. Hoje temos os versículos de 44 até o versículo 51. Você se lembra que quando nós começamos a ler esse texto, eu citei ali os versículos de 1 a 15, quando Jesus perguntou a Filipe, né, como era que eles deviam fazer para dar comida a toda aquela gente, que André, tem aqui o Padre André da Diocese da Arquidiocese de São Luís acompanhando a live, né? Então André, o apóstolo, ele viu um menino que trazia pães de cevada. Ele disse: olha, aqui tem um menino com esses poucos pães e tem alguns peixes, mas o que é isto para toda essa multidão? E eu chamei a sua atenção que aquela pergunta de André, o que é isso? Foi a mesma pergunta que o povo de Israel fez quando via que o maná caía do céu. Maná é exatamente essa palavra. O que é isso? É a pergunta que o povo se faz vendo aquele milagre, aquele sinal do amor de Deus. O que é isso? O que é isso que Deus estava fazendo pelo seu povo no deserto, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo? O que é isso que Deus estava fazendo agora no deserto com aquele povo faminto? O que Deus estava fazendo? Amando. A única coisa que Deus estava fazendo é isso, e a gente precisa entrar na lógica de Deus. Mas o que é isso? Que às vezes o olho da gente não acredita, que a gente não consegue imaginar. Dizem que uma vez
Alguém disse para a Madre Teresa de Calcutá: se me desse $1 milhão de dólares, eu não cuidaria desses doentes do jeito que você faz. E ela disse: eu também, se me desse $1 milhão, eu não faria isso por eles não. Por causa de $1 milhão, eu não faria este serviço, eu não me entregaria dessa forma. Tem coisas nessa vida que não pode ser medido pelo dinheiro, que não pode ser calculado por cifras. Tem coisas nessa vida que a gente vai sempre se espantar e perguntar: o que é isso? E esta pergunta é a que dá margem para o milagre. E de novo o céu se abre e cai esse pão que alimenta não o estômago, mas que alimenta o coração da gente, que alimenta a busca e a sede, a fome de sentido que a gente tem. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Onde existe o amor, não vai ter o temor. São João vai dizer isso na sua carta: o amor joga fora o temor, joga fora o medo. Dizem que por 365 vezes a gente encontra essa palavra na Bíblia, né? Não temas, não temas. E os intérpretes dizem que justamente assim como a gente pede a Deus, dá-nos o pão de cada dia, é como se a gente ouvisse de Deus também: não tenha o temor diário, não é? Porque se eu te alimento de amor, se tu abres os olhos para perceber que tudo está dentro de uma lógica de amor, não tem pelo que ter medo. Jesus ensinou seus discípulos dizendo: olha, preste atenção nos passarinhos, eles não tecem, eles não fiam, e Deus cuida deles. Até você, os cabelos que você tem na sua cabeça que estão ficando brancos, que estão caindo, Deus se dá conta de tudo isso. E tem coisas na vida que não se resolve com a conta, se resolve somente entrando nessa lógica que ultrapassa realmente essa mentalidade da gente. E quando a gente recebe essa vacina do amor, a gente recebe os anticorpos contra o temor, porque a gente sabe que está vivendo num espaço e num lugar onde tem um Pai que é providente e previdente e cuida da gente. E hoje a gente vai acompanhar Jesus, escutar a palavra dele, mas justamente para nos dizer isso, que ele vem alimentar aquela fome profunda que a gente tem de eterno, de eternidade, de coisas que a gente sabe que não podem se esgotar nas relações daqui deste mundo, que não tem prazo de validade, né? Quando a gente pega uma coisa para comer, uma coisa, a gente vai logo olhar para o prazo de validade, para ver se não está fora da data, porque as coisas têm data de vencimento. O amor de Deus é eterno, não está na lógica do vencimento. E aí a gente fica se perguntando: mas o que é isso? A gente peca, a gente erra, a gente cai, e Ele está amando. O que é isso? Não é? As experiências de maná. Então hoje que a gente pede também a Deus essa graça de poder enxergar tudo aquilo que Deus faz e que nem sempre a gente observa. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele começa com uma semana chamada de os dias de princípio e fundamento. E no princípio e fundamento dos exercícios espirituais, a gente vai descobrir que Deus nos criou, não é, para que a gente possa amá-lo, louvá-lo, reverenciá-lo e assim salvar a vida da gente. Então, se a gente se harmoniza com isso, a gente encontra e faz a experiência da salvação. Então, quando a vida da gente está desalinhada, está fora desse eixo, então tudo parece que está perdido. Por mais que a gente se canse, corra, mas está fora do prumo. A gente está correndo, mas está correndo na direção contrária. Então, se você tem que ir para o norte, está correndo na direção do sul, por mais veloz que você seja, você não chega à sua meta, porque você está indo na posição contrária. Quando a gente alinha a vida da gente, pode ser até que a gente vá com passos lentos, mas está indo na direção certa. E um passo a mais que você dá, por mais pequenino que seja, está no rumo certo. É como disse o Neil Armstrong quando pisou ali na Lua, né? Esse é um pequeno passo para um homem, mas é um grande passo para a humanidade. Na lógica da distância, às vezes você vê que fez uma coisa que era muito pequenina, mas fez a coisa certa. Porque um passo também na direção errada vai levar prejuízos. Quando a gente come,
por exemplo, né? Eu tenho que ter cuidado com o açúcar, senão meu açúcar sobe. De vez em quando tem que fazer os controles da glicemia. Aí às vezes eu faço o controle da glicemia no dia que eu faço, claro, né? Todo mundo é esperto, prevenido, no dia antes, pouco açúcar, não sei o que, às vezes a gente quer se enganar, não é? E aí vai lá e calcula no outro dia 95 de glicemia. Ah, mas tá ótimo, tá perfeito, porque não é, tem que ser menos de 100. Aí tá bom, a gente tá enganado ali por aquele dia. Mas aí os médicos também, que são espertos, eles têm um outro, a glicemia glicosilata, se diz, acho que é glicosilada em português, glicada, sei lá como é que diz em português direito. Aí o que é que ele dá? Ele dá a média da glicemia durante 3 meses, para dizer para você que não importa só o que você comeu ontem, não, importa o que você comeu na semana passada, o que você comeu no mês passado, porque aquilo vai acumulando dentro do seu organismo, e aí você não se engana, nem vai enganar o seu médico, vai lhe dar um diagnóstico exato daquilo que é que você tá se passando com o seu corpo. Então a gente precisa saber do que é que realmente a gente está se alimentando, do que é que a gente está se nutrindo. E aqui a gente entende esse valor, por exemplo, da Eucaristia, com a qual a gente se nutre no dia a dia, mas está dando um valor acumulativo para a eternidade, não é? Então, como eu vou comer as coisas com açúcar daqui a 3 meses, vai espelhar no meu corpo o resultado daquilo que eu vou comer hoje, daqui a 3 meses, vai estar lá registrado ainda. Assim também a Eucaristia, com a qual eu me nutro a cada dia, ela vai se registrar para a eternidade. Eu me nutro de amor hoje, eu faço a comunhão hoje, e isso faz como que um somatório dentro da minha existência e vai construindo também esse eterno dentro de mim, até que desabroche. Quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por querer nesta vida escondida no pão. Aí essa vida com a qual eu fui nutrindo no cotidiano, dá-nos hoje o pão de cada dia. Esse pão do dia de hoje, no fim, ele se abre, se desabrocha em eternidade. Como a criancinha, não é? Que fecundada a mamãe, essa criancinha vai gerando, até que quando chega ali os 9 meses, tem o parto, a criança nasce, mas ali o homem ainda não está completamente maduro. Vão passar os meses e a criança vai crescendo, ela vai aprender a caminhar, vai aprender a falar, e o cérebro amadurece, e depois você vai passando por toda a fase da infância, entra na adolescência, você vai se humanizando, mas você já era homem, você já é o ser humano, mas isso vai amadurecendo, assim como esse pão que é Jesus, que a gente recebe na Eucaristia, ele vai me conformando hoje, vai me abrindo até a minha plena configuração nele, que por mim se entregou e se fez o meu alimento. O alimento que Jesus nos dá na Eucaristia exige de nós grandeza de mente. É por isso que Santo Agostinho, numa das passagens do seu livro As Confissões, ele meditando, ele diz que como que escuta o Senhor dizendo para ele: cresce e me come, porque eu sou o pão dos grandes. E o que vai acontecer não é que eu vou me transformar em ti quando tu me comeres, é que tu se transformarás em mim. É o contrário daquilo que se dá na cadeia biológica, não é? Que aquilo que eu como se transforma naquilo que eu sou. E aí, mesmo que depois daqui a 3 meses eu vou ver o cálculo que foi que o açúcar fez em mim, e aí eu açucarei um pouco o meu organismo, inflamei um pouquinho o meu sistema, de algum modo, quase que dentro da biologia, a gente vai vendo que aquilo que a gente come vai se transformando na gente, mas ao mesmo tempo a gente vai se transformando um pouquinho naquilo que a gente come, não é? A gordura vai tomando um pouquinho conta das nossas artérias, e aí de repente a gente vai ter lá os problemas da arteriosclerose por causa da gordura que vai entupindo daqui e dali. De alguma forma também, aquele alimento com o qual eu me nutro, ele vai me transformando um pouquinho o meu organismo naquilo que ele é. Já é um indício daquilo que a gente pode ver nessa beleza que é a Eucaristia, que é justamente a gente se transformar naquele do qual a gente se nutre, até que a vida do Eterno seja toda na gente, até que a gente seja todo Jesus. Não é que Jesus que eu recebo vai se tornar José, é que José
vai se transformar em Jesus, vai cristificar a sua vida, vai eucaristizar a sua existência. Vamos entrar nesse grande mistério dessa Páscoa, desse amor de nosso Senhor por nós. O Evangelho de hoje, de João, no capítulo 6, versículos de 44 a 51, é que está me dando a oportunidade de poder estar dizendo todas essas coisas. O Evangelho diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então é o Pai quem atrai a gente para Jesus. Há um movimento, há um código secreto escrito dentro de nós com uma tendência. Assim como o ser humano, não é? Ele tem a tendência nata nele de ser pessoa racional. O que é que vai precisar? Você vai precisar ir para a escola, você vai precisar receber os estímulos do ambiente, aí você vai poder aprender a ler, vai poder aprender a escrever, a calcular. Você vai desenvolver a inteligência com a qual você foi dotado. Assim também Deus nos criou capazes de Cristo, prontos para Cristo. Mas aí a gente precisa ser estimulado. E Deus vai interiormente, Ele que nos criou com a marca do seu Cristo, vai nos estimulando para que a gente se abra completamente a Cristo e receba essa revelação de Cristo. E é por isso que a igreja é missionária. É por isso que a igreja parte para falar de Cristo às pessoas. Porque todas as pessoas são capazes de receber Cristo. Não existe gente incompetente para receber Cristo, para receber Jesus, para receber a luz do Evangelho. Aliás, esse é o anelo do ser humano. Não é? A gente é como planta. Por isso que quando a gente é batizado, a gente recebe o nome de neófito, que significa planta nova. Olha, que me fizeram aqui o padre responsável pelo setor dos festejos, me entregou. Você, olha, padre, estava aqui com essa plantinha que é para comer, porque no seu aniversário você estava lá no Brasil, então a gente está atrasado com o seu presentinho de aniversário, esse bonsai. Eu me arrepiei todo quando esse homem me deu esse bonsai. Primeiro porque eu já estava querendo comprar um bonsai, mas sabe por que é verdade? Minha mãe é ótima para as plantas, tem uma mão boa para planta, minha irmã mais velha também, mas eu tenho medo. Eu recebi esse bonsaizinho aqui agora, pedindo a Deus a graça de me tornar um jardineiro. Mas como eu já estava com aquela vontade no coração e ele me deu, eu disse, pronto, Deus atendeu o meu pedido. E agora eu e essa plantinha, nós vamos criar aqui uma relação amorosa, não é uma relação de bem-querer. Essa semana eu fiz uma postagem pensando em Santa Hildegarda de Bingen, que fala sempre na viriditas, na cor verde. Não é como aquela força que energiza a gente. Aí olhando para essa plantinha assim, nós somos assim como plantinhas novas, plantinhas verdes. Ela é verde por quê? Por causa da clorofila. Mas para que ela fique verde desse jeito, ela precisa de luz. Senão ela não faz a fotossíntese. Fotó significa luz. E ela precisa de luz para fazer a síntese dentro dela e ela ficar assim verde. Ele já me ensinou como é que eu tenho que aguar aqui, tudo direitinho. Queira Deus, não é? A gente continue se dando bem nessa linha de amizade. Mas aí o que é que a planta faz? A planta, ela vai sempre se desenvolvendo e crescendo na direção da luz. Nós somos assim. Trazemos essa escrita de luz dentro da gente e essa escrita de luz dentro da gente se abre para a luz, precisa da luz. Tem necessidade da luz, como canta Padre Zezinho, né? É de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. É de Deus que eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz. E é por isso que todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus e digo Pai, 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 e peço luz, luz, luz. A gente precisa dessa luz para crescer a vida dentro da gente. Sem luz a vida não avança, não cresce. Então a gente precisa dessa luz, a gente precisa dessa vida. Mas olha aí, o Pai dentro da gente é que nos atrai para Jesus. Onde eu falava do apetite, que significa adpetere, caminhar na direção de. Então o Pai faz a gente caminhar na direção de Jesus, porque a gente já carrega dentro da gente essa escrita. Por isso o padre colocou no Círio Pascal Alfa e Ômega, que são os símbolos daquilo que Cristo ressuscitado disse que ele é no livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Então o nosso princípio de vida está em Cristo, o princípio que faz a gente viver. Como aqui na planta está o princípio da clorofila, que faz com que ela fique verde, se receber a luz, senão ela fica amarelada. Então
O homem tem tendência para Cristo, e se ele não encontra a luz do Evangelho, se ele não encontra a luz de Cristo, alguma coisa fica embotada dentro dele, precisa chegar à plenitude. Então o Pai, né, vai nos atraindo. Aí Jesus diz aqui, né, ninguém vem a mim se o Pai não me atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a gente é atraído para Cristo não somente para agora, para o cotidiano, não para as coisas rotineiras. É bom, sim, porque a minha religião me faz viver bem, me faz viver feliz, eu enfrento a vida de uma outra maneira. Tudo isso é bom e verdadeiro. A gente pode ser feliz, mais equilibrado. Mas nós de São Paulo, nós seremos as piores pessoas do mundo se a gente não tiver perspectiva de eterno, se a gente não tiver perspectiva de Deus, se a gente não tiver perspectiva de céu. Então, a gente seria os piores de todos. Então, o chamado da gente é para alguma coisa que ultrapassa tudo isso. É para o último dia, para o dia final. E aí Jesus diz, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Olha a beleza que está aqui. Jesus diz, o Pai atrai para mim, mas não é em mim que as coisas se esgotam. Vocês são discípulos, no fundo é de meu Pai. Na Trindade é assim. Eles trabalham em comunhão, eles não competem. E Jesus, quando vê os discípulos, ele diz, olha, não é por causa de mim que você está aqui. Como você está aqui agora acompanhando essa live, não é por causa de mim, José Raimundo. É por causa da sede de Deus que Deus colocou dentro de você. Então é por Deus. Você no fundo é discípulo, escuta a Deus, não é a mim. Você não é meu seguidor, meu follower, não. Você é seguidor de Deus, que se revela no seu Filho, que é caminho, verdade e vida. Então, no fundo, diz Jesus, vocês, como diz o profeta, serão discípulos de Deus. É de Deus que você tem que aprender. É de Deus que você recebe a vida, a formação e a iniciação. Continua Jesus dizendo, ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então não se fecha quem se abre a Jesus, quem se abre ao Pai não se fecha a Jesus. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. E Jesus tem lá o prólogo do Evangelho de João e diz, somente ninguém viu a Deus. Só o Filho viu a Deus, e por isso o Filho revela quem é Deus, mostra quem é Deus, porque ele viu. Se trata de um testemunho que merece crédito. Em verdade, nos diz aqui Jesus, quem crê em mim possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aquilo que eu dizia no início. Aqui Jesus está dizendo, portanto, que ele era prefigurado naquele maná do deserto. E agora ele realiza essa profecia. Ele é o maná. A pergunta de André, o que é isso para essa grande multidão? O que é isso? Isso é o amor de Deus que agora quer que essa vocação, esse chamado que a gente tem para a eternidade se realize de verdade. Isso é uma maravilha. O que é isso? É uma pergunta cheia de espanto, como quem está vendo uma coisa maravilhosa diante dos seus olhos, como quem está enxergando um milagre diante de sua face. E em Jesus é justamente isso que acontece. E aqui Jesus diz, eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Nunca morrerá nesse sentido, não da morte biológica. A morte biológica, essa existe. Nunca vai morrer da morte eterna. Nunca vai ficar com a boca seca e com o coração vazio de eternidade, porque vai descobrindo Deus. E é essa fome que Deus vai saciando a cada dia para, no final, chegarmos a essa plenitude. Diz Jesus, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aqui se completa aquela reflexão que a gente estava dizendo. João não nos narra a instituição da Eucaristia, como dizem os outros evangelhos sinóticos, e São Paulo na carta aos Coríntios, que ele pega o pão e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo, né? E a carne aqui não significa um pedaço da carne de Jesus, mas o corpo, a inteireza, Deus que se faz frágil, e essa sua fragilidade assumida na sua humanização, na sua encarnação, ele agora também nos oferece nesse pão que ele nos dá, para nos dar a sua fortaleza. E aqui a gente aprende uma coisa interessante do Pai Nosso. No Pai Nosso a gente diz assim, dá-nos o pão de cada dia. Mas o pão de cada dia a gente deve conseguir com o suor do rosto, trabalhando. Se alguém não tem trabalho, o pão ele deve conseguir com a minha caridade. Eu tive fome e me deste de comer. Os primeiros cristãos não havia necessitados entre eles, porque eles repartiam aquilo que eles tinham. É assim que a gente resolve o problema da fome do estômago.
O pão que Jesus nos dá e que a gente pede no Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia, é o pão que é Jesus. Ele está dizendo aqui, a minha carne. O texto onde no Pai Nosso diz lá, o pão de cada dia nos dai hoje, é uma palavra difícil de ser traduzida e aparece ali de forma única nessa oração do Pai Nosso, que é epiousios, um adjetivo que significa suprassubstancial, que está além da substância. Vê que seria difícil de falar, né? E pode significar também cotidiano e pode significar também de amanhã. Então aqui a gente vê que no fundo, quando a gente está rezando o Pai Nosso e está pedindo o pão de sobrenatural, esse pão que vem da eternidade, então a gente está dizendo que esse pão que a gente está pedindo é Jesus, porque só Jesus sacia a fome que de fato a gente tem no mais profundo do coração da gente. É só Ele que pode saciar. No fundo, quando a gente está rezando o Pai Nosso, essa oração nunca está completa se você não participar da Eucaristia, se você não vai à comunhão. Porque o pão que Jesus dá, ele está dizendo, é a minha carne para a vida do mundo. O mundo só tem vida se encontra na Eucaristia. Porque na Eucaristia nós encontramos a síntese daquilo que o homem faz com a bênção de Deus sobre aquilo que a gente faz. É um encontro, é um abraço, é uma entrega e ao mesmo tempo uma acolhida. E aqui Jesus diz, não é, quem come a minha carne nunca morrerá e eu ressuscitarei, não é, no último dia quem comer deste pão. Então, no fundo, esse pão que é dado a gente para que a gente tenha a ressurreição final, tenha a vida eterna, é esse pão que é para além de todas as aparências deste mundo, é um pão realmente que é pão da eternidade. Aqui a Eucaristia se casa com uma outra palavra da teologia que se diz muito escatologia. Escaton é a palavra que a gente vai encontrar aqui quando diz assim, no último dia. Último dia se diz escaton, aplicado à palavra dia. Então, naquele dia final, ou seja, na eternidade, no momento da ressurreição. Por isso, o pão de cada dia que a gente pede e recebe, e a bênção de Deus que a gente recebe a cada dia, nos prepara para o momento final, para aquele momento do além, para aquele momento que ultrapassa todos os limites de tempo que a gente pode conhecer. E assim o homem se completa, e assim o homem se realiza. E aí essa pergunta que a gente vai fazendo a cada dia, o que é isso? No diante das maravilhas de Deus, a gente vai saber que essa resposta a gente só vai receber no último dia. Não é quando o próprio Jesus vai dizer, venham vocês que são benditos do meu Pai, tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava na cadeia, vocês foram lá me visitar, eu estava doente, vocês cuidaram de mim. Tudo aquilo com o que a gente vai preenchendo o cotidiano da gente, vai nutrindo esse dia final, no qual Jesus vai revelar o seu rosto de amor para cada um e cada um de nós. Atrevamo-nos a viver de verdade, atrevamo-nos a viver a vida que Jesus nos trouxe, atrevamo-nos a viver por amor, de amor e com amor. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Portanto, um dia muito cheio de bênçãos para você, uma quinta-feira abençoada. Para quem está acompanhando essa nossa live aqui, Flávia Santana, Neuza Andrade, Marli Vaz, Aline Sampaio, Kelly, Edneide, Maria Cirqueira, quem é aqui? Mais que eu tenho, Vilmara Sampaio, Edneide, Mima Costa. Abraço a Vani Brito, ao Padre André Martins, a Juscelia Lago, a Vanita, a Genilza Lisboa, Isabel Fazendas, Maurício Pintor, meu sobrinho aqui presente, bom dia, a Jaci Félix e a Mari Caldas, Selma Barreto, um abraço para você. Um abraço para Lourdes Reis,
Quem mais? Um abraço para José Costa, Zé, um abraço para você, todo mundo em São Miguel das Matas, para Ana Barreto, para Núbia Passos e Antônio Fonseca, Milena Barreto, um abraço também para você, um abraço para Cláudia Passos e... Quem mais? Everilda Menezes, Ainha Natal, um abraço. Padre Anselmo, Diocese de Piracicaba, uma alegria te ver aqui, meu irmão. Um abraço grande, saudações aí aos amigos, né, aí do Clério de Piracicaba que a gente conhece. Um abraço também para Sara Nery do Carmo. E para Padre Eduardo Guimarães, aqui é Diocese de Cornélio Procópio, está muito longe de mim, está aqui no colégio, né? Diocese de Cornélio Procópio. Padre Juarez, Diocese de Ilhéus, aqui presente. Ricardo Enemir, que não sei se é padre ou se é leigo, um abraço para você, se é Sérgio. Nid Gomes, aí em São Francisco, Rose Santos em Amargosa, Vani Raidresser, eu acho que é Santo Antônio, Vânia, né? Consa Rezende em Amargosa, Claudiane Nascimento, um abraço para você. Aqui, Selma diz, padre, sua live é sempre de muita... obrigado. Verilda está contente porque está assistindo hoje, dá um abraço aí também para o meu amigo, aí no clero de Natal. Ivete Mota, um abraço para você. Will Oliveira, um abraço também. O meu amigo lá de Natal, o Padre Matias, né? Falei pro amigo e não esqueci de dizer o nome. José Vanilson, um abraço para você. Educar é um risco. Olha que coisa mais bonita, de verdade. Eu vejo seu rosto aqui. É Cristina, minha sobrinha é Cristina. Educar é um risco mesmo, Cristina, é verdade. Um risco bom. A gente começou cantando na live de hoje, né? Atrever-se a viver pro amor, jogar fora todo medo. É um risco educar, porque educar liberta. Não é aquilo que disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço para minha irmã Maria Gorete, para Maria Eureni, também professora, educadora, sabe que educar é um risco. Um abraço para Gil Roger e Evanilson Jesus. Quem é mais que eu tenho aqui? Eu agora estou comendo pão de fermento de trigo, caro por causa da guerra. Meu amigo, é verdade. Tem essas coisas que a gente precisa estar atento, né? Como coisas no mundo, né, repercutem no pão de cada dia. A guerra, o preço do dólar, e por isso a gente tem que estar muito atento, né? Com todas as imbricações políticas. Mas esse ano é ano perigoso, não é nesse sentido, é arriscado, como diz aqui a minha sobrinha. É preciso que a gente se eduque para fazer decisões certas, que depois vai repercutir no preço de tudo. Abraço para Moringa, Antônio Moringa, aqui no Moringa Júnior, acompanhando nossa live. Leutz Martins, um abraço para você também. Madalena Lisboa, um abraço, Madalena, e um beijo aí em Guiomar, hein? Um abraço para Cleo Lima Santos. E assim eu fui passando todo mundo que está aqui nessa live. Gente, olha, eu vou salvar a live e vou correr para cuidar da minha fome biológica, igual o Will tá tomando café. Só que enquanto você tá tomando café, Will, eu já vou almoçar. Ontem tinha até macaxeira frita aqui. Então eu vou correr, né? Eu tenho os bispos do Rio Grande do Sul, Regional Sul 1, que vieram visitar o Santo Padre na chamada visita ad limina. Daqui a pouco estão chegando os bispos do Ceará, não é para visita ad limina deles. Depois vão chegar os da Bahia e de Sergipe. Então tá um movimento grande por aqui por Roma, com todos esses bispos brasileiros chegando para visitarem o Santo Padre. E aqui os do Sul 1 estão todos aqui hospedados na nossa casa. É um momento também de comunhão e de alegria, de sentir o pulso da Igreja do Brasil aqui presente. Vou salvar a live, e vocês aqui, eu já tenho que ter 300 curtidas, né, dessa live. Não tenho nem 100 me assistindo, quero 300 curtidas, mas curtam, comentem, encaminhem essa live. Faço também assim, me atrevendo a amar. Eu não sou ator, não sou teólogo e nem escritor, nem gente de comunicação, mas aquilo que Jesus disse e pede é de evangelizar. Isso eu vou fazendo do jeito que eu sei. Gente querida, fica com Deus, um dia abençoado.